Reverendíssimos sacerdotes, sacerdotes desta e de outras dioceses, reverendos diáconos permanentes, reverendos diáconos transitórios, especialmente aqueles que desta Eucaristia serão ordenados presbíteros, diácono Leandro, diácono Luiz e diácono Márcio, filhos diletos, nas pessoas dos quais me antecipo em saudar também aos seus pais, irmãos, demais familiares e amigos aqui presentes, estimados religiosos e religiosas, caros seminaristas, queridos irmãos e irmãs que vieram das mais diversas partes da nossa querida diocese e também de Belo Horizonte. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo para celebrarmos neste dia a solenidade de São José, esposo castíssimo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, nosso Senhor. Ele é o administrador fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua família, como nulo revela a antífona de entrada da missa de hoje. Como servo bom e fiel, ele aceitou com obediente docilidade a vontade de Deus, que lhe confiou a sua família na terra, para que dela cuidasse. Ele é ainda o patrono da Igreja Universal e, por graça de Deus, também o padroeiro da Diocese de Garanhuns. A Igreja o invoca como seu patrono e protetor, pois acredita que a sua missão se prolonga junto dela, de modo que, assim como ele cuidou com amor de Maria e se dedicou com tanto empenho à educação de Jesus, assim também guarda e protege o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Queridos irmãos e irmãs, quis a providência divina que esses jovens diáconos fossem ordenados presbíteros justamente na festa de São José, aquele a quem Deus confiou a guarda dos seus tesouros mais preciosos. Estamos certos de que a definição desta data não foi resultado apenas de um ajuste de agenda, de uma escolha conveniente ou fruto do mero acaso. Acreditamos que se trata de um desígnio divino, a fim de que os neossacerdotes sejam postos sob o patrocínio eficaz do glorioso São José e encontrem na vida e na missão deste santo a inspiração certa para o reto exercício do seu ministério sacerdotal. Então, dirijamos o nosso coração para a liturgia da palavra, que nos mostra a verdade bíblica sobre São José, destacando, sobretudo, a sua paternidade, a sua fidelidade e a sua obediência. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. O Evangelho de hoje começa citando o último elo da genealogia apresentada por São Mateus. Esta genealogia tem por finalidade demonstrar que, através de São José, Jesus se torna descendente de Davi. A descendência de Davi era uma condição indispensável da messianidade, como vimos no célebre oráculo que o profeta Natan dirigiu a Davi na primeira leitura de hoje, e cantamos e meditamos no Salmo responsorial. A genealogia deixa muito claro que José é descendente de Davi, e assim legaliza a davicidade de Jesus. Por esse motivo, a genealogia não pode ser separada de modo nenhum do relato da origem de Jesus. Importante notar que não está dito que São José gerou Jesus, mas que Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Esta afirmação faz de José o último elo da genealogia davídica, a série dos gerou para e
e Jesus é constituída pelo matrimônio de São José, expressamente qualificado como esposo virgem, esposo de Maria, da qual nasce Jesus. Nesta declaração, o evangelista deixa clara a concepção virginal de Jesus, explicitando que José não é o seu pai natural, porém, sendo pai legal, por direito, transmitiu a descendência a Jesus. Por essa razão, Jesus é descendente de Davi e herdeiro da promessa divina. A esse propósito, a segunda leitura, ao nos apresentar a figura de Abraão, nos leva a fazer uma analogia entre ele e São José, e a entender que, assim como a de Abraão, a paternidade de São José se realiza em virtude da fé. São José, homem justo, vive sua existência na obediência da fé. O Concílio de Trento ensinava que a fé é a raiz e o fundamento de nossa justiça. Isso é verdade em grau eminente para o nosso padroeiro. A raiz que alimentou as suas escolhas e o fundamento que deu estabilidade à sua existência foi a fé. E a filha primogênita da fé é a obediência à palavra de Deus, feito como lhe ordenara o anjo. A fé, portanto, fez de José o pai de Jesus e também o pai de todos os cristãos, de toda a igreja, que o invoca como seu patrono, em analogia com Abraão, nosso pai na fé. José, filho de Davi, não temas. Com estas palavras, o anjo apresenta a São José o convite para entrar no mistério imenso e quase avassalador, a tomar parte direta no mistério da maternidade de Maria, isto é, no mistério da encarnação. Como Abraão, ele confia e obedece, mesmo sem entender tudo claramente. Não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui contemplamos todo o mistério da sua vida e também toda a sua grandeza. Ao acolher a Virgem Maria como sua esposa e ao assumir a missão de pai adotivo de Jesus, São José participou como nenhuma outra pessoa humana, à exceção da própria Virgem Maria, do mistério da encarnação. Aqui contemplamos também o ponto alto do anúncio do anjo a São José, isto é, a entrega de uma missão, a paternidade terrena do Filho de Deus. Tu o chamarás Jesus. Dar o nome era uma função jurídica própria do Pai e era um fato fundamental para o Filho. Despertando do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua esposa. Estas palavras indicam a perfeita fidelidade e a pronta obediência de São José aos planos salvíficos de Deus e à missão futura de Jesus. Como não ver aqui o sim de São José, que, ao fazer conforme o anjo lhe ordenara, demonstrou uma disponibilidade de vontade semelhante à disponibilidade da bem-aventurada Virgem Maria em ordem àquilo que Deus lhe pedia por meio do seu mensageiro. Do mesmo modo que Maria Santíssima, São José também acreditou e disse o seu sim à vontade de Deus. Nesse sentido, a saudação de Isabel à Virgem Maria, feliz aquela que acreditou, também pode ser aplicada a São José, porque de modo análogo ele respondeu positivamente à palavra de Deus quando esta lhe foi transmitida naquele momento decisivo. São José, portanto, foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício da sua paternidade. Precisamente deste modo, ele coopera no grande mistério da redenção. A sua paternidade expressou-se concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à missão redentora. Em ter usado da autoridade legal que lhe competia em relação à Sagrada Família para lhe fazer o dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho.
e em ter convertido a sua vocação humana para o amor familiar na sobre-humana oblação de si, do seu coração e de todas as suas capacidades, no amor que empregou ao serviço do Messias. São José, queridos irmãos e irmãs, além de patrono, é também modelo e inspiração para os sacerdotes. Por isso, queridos ordenandos, devemos ter sempre diante de nós a figura deste homem justo, servo bom e fiel, como referência para o nosso ministério. São José viveu à luz do mistério da encarnação, não só com a proximidade física, mas também com a atenção do coração. Assim, ele nos inspira a viver sempre na presença do mistério, a ser homens de oração, familiarizados com o tabernáculo. Somente rezando assiduamente, o sacerdote poderá ter a confirmação da sua devoção, poderá olhar corretamente para os acontecimentos da comunidade que lhe foi confiada, interceder por ela e contemplar nela a ação do Espírito Santo e redescobrir-se continuamente como filho daquele Pai Nosso, a quem tudo está entregue. O sacerdócio ministerial comporta um vínculo profundo com Cristo, que nos é dado na Eucaristia. Nesse sacramento, Deus confia às nossas pobres mãos o que tem de mais precioso para dar ao mundo, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente como fez com São José, quando confiou aos seus cuidados os seus maiores tesouros, seu filho e sua mãe. O sacerdote, portanto, deve colocar-se diante do mistério eucarístico com os mesmos sentimentos de humildade, piedade, adoração e reverência com que São José, devido à sua missão paterna, tomava Jesus nos braços. Além do corpo sacramental de Cristo, a nós sacerdotes também é confiado o seu corpo eclesial, do qual, por amor e com amor, somos chamados a cuidar. Façamos-lo de boa vontade, com a atitude própria de quem ama. São José, com seu exemplo de esposo virginal de Maria, fez-se também modelo para nós sacerdotes, ao nos recordar a castidade perfeita como dimensão ontológica do sacerdócio, ilustrando com sua vida casta a grandeza do celibato clerical. Entre as tantas virtudes de São José está também a da obediência. Na palavra de Deus, podemos encontrar muitos exemplos dessa sua obediência e prontidão, mesmo quando ele não entendia. Ver que São José vivia essa obediência nas situações mais concretas do seu dia a dia é belo e nos faz desejar muito viver também nós. São José, mesmo sem ser o pai biológico de Jesus, exerceu uma paternidade plena e completa. Essa paternidade devemos vivê-la no nosso ministério diário. A paternidade sacerdotal não é simplesmente um fato funcional, mas uma graça sacramental concedida na ordenação. Cresce e frutifica nas relações com os filhos que geramos pela graça de Deus como pastores da igreja. José é o homem da palavra de Deus. Ele escuta a palavra de Deus, medita-a no coração e a vive com amor. Por ser ministro da palavra, a relação com a palavra de Deus torna-se essencial e indispensável para o sacerdote. A pregação do Evangelho precede e informa todos os outros compromissos. Somente um relacionamento vivo com as Escrituras pode tornar sábio o anúncio. Por fim, façamos plenamente nossa a oração que a Igreja em breve colocará nos nossos lábios e que acompanhará as nossas oferendas. Dai-nos a mesma fidelidade e pureza de coração que animou São José no serviço ao vosso Filho único, nascido da Virgem Maria. Assim seja.